Brasília completa 62 anos e nós preparamos um programa especial para você. Nós vamos mostrar que as mulheres tiveram um papel importante no surgimento da capital. Também vamos ver que o espírito desbravador dessa época é fonte de inspiração para novas lideranças femininas que enfrentam os desafios de ser mulher e de ser líder nos dias de hoje. Saiba mais sobre o papel da mulher durante o começo de Brasília e conheça a exposição A Importância da Mulher Pioneira na Construção da Nova Capital. Acompanhe os trabalhos de mulheres que se destacaram em cargos de liderança, como a delegada Jane Klebia, da Polícia Civil do DF, a empresária Luísa Trajano, presidente do Conselho da Rede de Varejo Magazine Luiza, e a diretora executiva do Grupo SEIB, Janete Vaz. Saiba tudo sobre liderança com Natasha Valente, treinadora de líderes e especialista em gestão. Confira a entrevista com a cineasta e pesquisadora Tânia Fontinelli, autora do documentário Poeira e Batom no Planalto Central, que resgata a história das pioneiras durante o surgimento da capital. Começa agora o Por Elas. Veja agora o papel da mulher na construção da capital. Acompanhe a história de mulheres desbravadoras que vieram para Brasília quando a cidade era apenas um canteiro de obras. Muito se ouve falar dos candangos de JK e dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Mas e as mulheres? Qual foi o papel delas no início de Brasília? Quem conta a história oficial do começo da capital pode acabar apagando o papel das mulheres pioneiras. Mas seja como trabalhadoras, companheiras dos candangos ou esposas de políticos relevantes, elas tiveram um papel importante quando tudo começou. Parte dessa história está documentada na exposição A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital, com imagens que retratam o desafio de morar em Brasília quando só havia poeira, barracos de madeira e uma cidade em obras. Essa imagem é bastante significativa. É uma fotografia de Marilda Porto segurando sua filhinha em uma das casinhas aqui do Museu Vivo da Memória Candanga, porque ela morava aqui, em uma casinha de madeira. Marilda veio acompanhando seu esposo, Edson Porto, primeiro médico aqui da capital. Ela conta que esse foi um período bastante desafiador, mas foi também um momento de muita alegria. Eu vim no começo da construção. Meu marido foi o primeiro médico aqui, ele veio em 56, porque se não tivesse médico aqui, por lei não poderiam contratar operário para construir. Então ele veio em 56. Em 57 ele me conheceu em Goiânia, era uma menina, 17 anos, e eu estava vindo com o meu príncipe encantada, eu encantei com tudo. Com 18 eu me casei e me mudei para aquela primeira casinha lá da esquina. E assim foi uma época muito importante na minha vida e que me fez crescer, amadurecer, estando, acompanhando o trabalho de outras pessoas, né? Eu aprendi muita coisa. A exposição sobre as pioneiras foi aberta no Museu Vivo da Memória Candanga, com imagens de donas de casa e de trabalhadoras que foram fundamentais para que o plano de JK desse certo e uma nova cidade surgisse no Planalto Central. Este local possui muito do espírito do pioneirismo dos primeiros dias da capital. Nessas casinhas de madeira moraram as primeiras candangas, aquelas que abandonaram tudo para viver os desafios de morar em uma cidade que estava em construção. As histórias expressas nas fotografias mostram professoras, enfermeiras e donas de casa. Com essas imagens, outras gerações podem compreender o papel feminino no surgimento de Brasília. Nós, mulheres, temos uma importância muito grande na construção da nova capital.
Então a ideia é que nós tínhamos esse acervo riquíssimo aqui no Museu Vivo da Memória Candanga. E li muito sobre a história das mulheres na construção da nova capital, porque elas têm uma importância muito grande e isso não é visto. A gente vê o tanto que as mulheres evoluíram, né? Assim, como que eram antigamente, né? As máquinas, os fogões, né? Assim, hoje antigamente a mulher ficava propícia só à casa, né? Fazer, cozinhar, lavar, passar. Hoje não, a mulher já está trabalhando fora, né? Ela já tem a utilidade maior, entendeu? As coisas mais evoluídas. Eu acompanhei um pouquinho lá atrás, então eu sei que antigamente era tudo mais difícil. A vida da mulher, ela era muito mais dentro de casa, né? Poucas que trabalhavam fora, então eu acho que elas eram verdadeiras guerreiras. Estou encantada com a exposição, com as fotos que está levando a gente a um tempo bem mais antigo, coisa que a gente não via, né, há muito tempo, e está tudo perfeito aqui. A história das mulheres na construção da capital também está registrada em livro. A obra Mulheres Pioneiras de Brasília, de Elvira Barney, traz a história de jovens que abandonaram tudo e vieram enfrentar as dificuldades dos primeiros anos na capital. Veio uma ideia de fazer, não esse livro, fazer um relato das pessoas que eu conhecia. Na época de Brasília, eu estava saindo de uma doença na família e falei, meu Deus do céu, cadê o pessoal das antigas? Ninguém lembra, ninguém fala. E comecei a lembrar de cada um e botar, naquela época estava começando o computador, e então fui tudo encantada, né, com o computador, fui botando tudo lá. Ninguém escreveu sobre as mulheres. Eu tenho assim, desde a mulher do pedreiro, a primeira enfermeira, tem também outras histórias de uma engenheira que era muito bonita, chegou aqui na época do Israel Pinheiro, todo mundo sabe que ele era um pouco temperamental, né? E ela tinha que trabalhar e só tinha homem. Além dela ter que se impor na frente desses homens todos na Nova Cap, ela era linda. Então você pode imaginar o rebu que foi nessa época, né? A exposição A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital é permanente. A visitação é gratuita, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Museu Vivo da Memória Candanga, localizado entre a Candangolândia e o Núcleo Bandeirante. As mulheres ocupam hoje 32% dos principais cargos de liderança. Ainda há muito que avançar. As que estão no topo da carreira falam dos desafios de ser mulher e de ser líder. Acompanhe agora na reportagem. A delegada Jane Klebia atua em uma das áreas mais vulneráveis do DF, a cidade estrutural. Frequentemente, ela lida com crimes de homicídio, assalto à mão armada e tráfico de drogas. A delegada lidera uma equipe em uma área que ainda é dominada por homens. É certo que o trabalho de polícia possui inúmeros desafios, mas eles são ainda maiores quando se é mulher e se tem a missão de manter a ordem, realizar investigações e prender pessoas suspeitas. O estresse caminha lado a lado com o dia a dia sem rotina de uma policial civil. A gente faz o trabalho de delegacia, que é de polícia judiciária, mas também faz esse trabalho preventivo, de rodar, de fazer abordagem, cadastrar usuários, ver qual é a situação. Você faz a abordagem, você fica triste de ver a situação, a degradação física, moral, patrimonial, a pessoa está realmente em situação de vulnerabilidade. As mulheres ocupam hoje 32% dos principais cargos de liderança. Elas estão em funções de direção administrativa, financeira, de operações e de recursos humanos. No total, na última década, a proporção de mulheres líderes cresceu 11 pontos percentuais, acima dos 21% em 2012. Os dados são da pesquisa realizada com mais de 5.000 lideranças empresariais em 29 países por uma empresa global de auditoria. A empresária Luísa Trajano é presidente do Conselho Administrativo da rede de varejo Magazine Luiza.
Ela destaca que é fundamental a presença de mulheres em cargos de liderança. E hoje a gestão é orgânica, ela era muito mecânica. O homem não podia errar, não podia falar que não sabia, era tudo processos. E hoje é muito orgânico. E nós, mulheres, estamos mais preparadas para essa gestão orgânica. A gente foi mãe, a gente sabe que nem tudo é programado, a gente não tem um compromisso, mas eu sou muito a favor da junção do masculino com o feminino. Líder de uma empresa considerada uma das melhores instituições do Brasil para mulheres trabalharem, Janete Vaz também destaca a importância da presença feminina. É lógico que a mulher tem uma visão diferenciada, a mulher, pela sua formação mesmo, biológica, física, ela tem esse DNA mais amplo, de olhar mais longe, de ser cuidadora, de ser zelosa. E hoje o mundo se tornou isso também, essa visão de mais sensibilidade, mais motivação, mais empatia, atendendo tudo com muito mais rapidez e aprendendo a fazer com que a complexidade se torne uma coisa mais simples de ser administrado. E essas mulheres fazem com muita competência. Então é um diferencial das mulheres, sim. Quando se fala em liderança global, o Brasil está atrás de países como África do Sul, Turquia e Malásia, mas tem um resultado melhor que a média da América Latina. Na Polícia Civil do DF, a carreira ainda é dominada por homens. São cerca de 350 delegados e apenas 82 delegadas na Polícia Civil do DF. A corporação possui em torno de 2.700 policiais homens e menos da metade desse número de policiais mulheres. Nós já somos, na população, mais de metade da população. Em torno de 52% são mulheres. Isso é a realidade de Brasília e do Brasil. E nós não estamos representadas na mesma medida em espaço de fala, em espaço de poder, espaço de representação. Então, é importante ter a mulher desenvolvendo política pública, a mulher no serviço público, a mulher na polícia, porque isso traz segurança para as outras. Um exemplo que eu dou e que é muito importante, por exemplo, uma vítima de violência doméstica, ela vem ao balcão, quando ela encontra só homens, ela fica constrangida em falar da sua intimidade, em falar do que viveu, e quando é uma mulher, para ela, só aquele simbolismo de ser uma mulher, para ela se sente mais confortável. E não só para isso, a mulher traz mesmo aquela coisa do carinho, da maternidade, da feminilidade para a polícia, é importante. Ela é tão capaz quanto o homem, aqui as mulheres dirigem viatura, as mulheres empunham armas, as mulheres vão para as operações igualmente. Mas, com certeza, ter mulheres em mais espaço é colocar a mulher no lugar devido, porque a mulher ela pode estar onde ela quiser. Parece uma frase muito clichê, mas não é clichê. E, efetivamente, a mulher precisa ocupar esses espaços, se for a vontade dela e se ela tiver capacidade para fazê-lo. A ascensão na carreira é ainda mais desafiadora para mulheres negras. Levantamento aponta que entre 900 profissionais em cargos de gerência, apenas 25% são mulheres e somente 3% são mulheres negras. Comigo, especificamente, tem a questão da negritude, né, de ser uma mulher, de não ser tão jovem. Então, as outras mulheres se veem e se inspiram, se identificam. É uma questão de identificação, de representação também. E eu acho isso muito importante, significativo. Eu amo ser delegada de polícia. E ser delegada, esse espaço de poder, que efetivamente é isso, e que você lida com a vida das pessoas, então é um espaço de muita responsabilidade. E eu aproveito para usar o nome, né, a visibilidade que eu tenho para falar contra a violência, contra o abuso sexual, para inspirar outras mulheres a buscar o seu lugar no mundo. Então, para mim, é responsabilidade, mas também é muito gratificante. Confira no próximo bloco de que maneira a liderança pode ajudar na ascensão da carreira das mulheres
E veja também a entrevista com a cineasta e pesquisadora Tânia Fontinelli. Nós voltamos já. Essas mulheres, elas trazem também a questão da humanização, do dia a dia, da luta pela sobrevivência e uma ajudando a outra. Saiba tudo sobre liderança com a treinadora de líderes Natasha Valente. Natasha Valente é especialista em gestão e trabalha com o desenvolvimento de lideranças femininas. Ela preparou um material exclusivo para o nosso programa. O guia Liderança Inspiradora apresenta estudos sobre liderança feminina e patriarcado, a liderança em números e também traz as características e habilidades que toda líder deve ter. Para ter acesso a esse material, aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Aproveite! Toda mulher pode ser líder, né? Antigamente, a gente tinha formações de conceitos, né? E diziam que o líder nascia líder. E, na verdade, a gente não nasce líder. Eu tenho algumas pessoas que, por perfis comportamentais, têm mais uma tendência à liderança, ou seja, de tomar frente, de ser mais proativo. Mas isso não significa que essa pessoa é uma pessoa líder, enquanto outras não são. Toda mulher pode ser líder, tanto que hoje, a literatura traz isso, todo mundo pode se desenvolver enquanto líder, porque o mais importante de um líder é ter habilidades de liderança. Então, eu posso desenvolver essas habilidades. E as mulheres, inclusive, elas são consideradas, né, que a gente tem dois tipos de habilidades. Habilidades técnicas e habilidades emocionais, habilidades que não são, não digo somente emocionais, mas são outras habilidades que não é só o estudo, a conta, o número, a planilha. A gente desenvolve habilidades. E as mulheres têm, hoje, reconhecido um soft skills, que é diferente das habilidades técnicas. A gente tem sim uma habilidade de envolvimento, de inspiração, de realmente resolver conflitos, de escuta muito maior. Então isso a gente precisa não só ter, mas precisa desenvolver e aprimorar. Então a gente usa as técnicas para melhorar ainda mais aquilo que a gente já tem. Se a gente não tem, a gente sim pode desenvolver. Não tem nada que a gente não possa fazer. A gente pode se tornar líder, sim, e o que é mais importante? A gente entender que nessa construção dessa liderança, a gente vai precisar estudar sobre isso, porque não é só o nosso instinto, nossa intuição, né, que leva a gente dentro de uma carreira, dentro de uma questão de cargos, de liderança, não é só isso, então a gente precisa estudar para isso, mas ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que a gente tem sim capacidade. Então, a gente não pode cair nessa. A gente tem que entender que cada uma sim tem uma forma de liderar e a gente precisa construir essa liderança da melhor forma com os seus liderados dentro da instituição que a gente está, pública, privada, no seu próprio negócio, porque também tem isso, né? As mulheres que empreendem, que têm muitas vezes dificuldade de liderar, fazem, mas tem dificuldade de liderar uma equipe. E eu falo muito que não adianta a gente falar, é difícil lidar com as pessoas, é difícil lidar, às vezes, com os homens mesmo, que não aceitam ser liderados por mulheres, mas a gente precisa saber lidar. Então, não existe empresa, não existe nada sem as pessoas é que fazem, que constroem os CNPJs, né? São os CPFs que constroem. Então, a gente precisa sim liderar, precisa sim entender. E liderança é direcionamento, é orientação, é comunicação, é feedback, é a gente entender quais são os perfis que a gente tem, a necessidade dessas pessoas, o que a gente precisa desenvolver nessas pessoas. Porque isso é uma coisa que a liderança tradicional, convencional, não sei como é que a gente pode chamar, ela tem uma coisa muito do mandar, né? Do mandar fazer. Enquanto a gente vem, e isso vem sendo desenvolvido não só por mulheres, mas as mulheres tendem a ser mais assim, que é trazer as pessoas para construir junto.
Então a mulher tem um senso de coletividade muito maior, de trabalhar em equipe muito maior. E por isso que a gente tem tantos resultados positivos. Porque isso faz com que as pessoas realmente se importem mais com o que elas estão fazendo. E aí, na nossa geração mais nova, a gente tem a questão do propósito, da missão, e isso faz parte. Então eu me importo mais com aquilo porque eu vejo sentido no que eu estou fazendo. E as mulheres tendem a desenvolver as pessoas. E isso é muito importante, porque as pessoas não querem ficar estagnadas, ninguém quer ficar estagnado. Então, como líder, é importante que a gente tenha esse olhar para o outro e tenha esse comprometimento entre o liderado e a liderança. O que a gente pode pegar enquanto liderança feminina, o que a gente pode compreender, é que a gente precisa olhar para o que as nossas habilidades. São aquelas habilidades que foram, por muito tempo, ditas como algo que não poderia ser usado. Por exemplo, a mulher era taxada de muito maternal, portanto ela não sabia liderar uma equipe. E hoje isso é usado ao contrário, porque o fato de ser mãe, o fato de usar experiências de maternidade, de cuidado, faz com que essa mulher líder, ela tenha assim uma escuta mais ativa, ela possa ter uma gestão melhor na questão dos conflitos, ela pode sim ter não só o cuidado com as pessoas, mas ela tem um envolvimento com a equipe muito maior. Então ela forma times mais envolvidos, mais comprometidos com a empresa, né? Com as suas metas, com seus objetivos. Então, o que as mulheres precisam entender? A gente não precisa se masculinizar para ser uma boa líder. Ao contrário, hoje as mulheres que se destacam como líderes femininas, né? São aquelas mulheres que realmente não se tornaram uma outra cópia ou fazer como os homens fazem. Elas usam do seu estilo. Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado enquanto mulheres, a gente tem que saber dizer não. A gente tem que porque nós também, dentro desse sistema todo, a gente foi aprendendo que a gente não deve desagradar, a gente não deve dizer não. E hoje está mais do que provado que uma boa liderança se faz de envolvimento, a gente constrói um time que é um time engajado, e para ser um time engajado, a gente tem que mesclar, tem que equilibrar entre ter uma comunicação clara, falar o que a gente quer sem medo, com todo respeito, com todo engajamento, mas ser direta, ser clara, ser sim supervisora, olhar aquilo que a gente pediu está sendo feito. A gente também consegue, uma coisa que sempre colocaram, né, que mulher ou fala alto, ou mulher tem TPM, que mulher é muito ciumenta, que é muito sensível, a sensibilidade equilibrada só nos favorece. Porque a gente entender também, né, a gente fala-se muito no meio corporativo do pagamento do salário emocional. O que é o salário emocional? Não é o salário pago na conta, que isso é uma obrigação, mas é a questão de eu entender o que tu precisa e ter uma troca. Então eu como líder, eu vou te dar, tu tá precisando sair, teu filho tá doente, não tem problema, tu vai e resolve o teu problema e ao mesmo tempo tu também tá comprometida comigo da gente chegar nas metas, que é diferente de uma liderança masculina que muitas vezes não entende, não tem essa compreensão e torna uma coisa muito mais conflituosa do que uma liderança feminina. Então, o que a gente precisa saber a gente precisa usar o nosso estilo, a gente estudar sempre, as mulheres já têm essa consciência, a gente estuda mais. A gente tem um estudo contínuo, mas a gente tem mais escolaridade que os homens na liderança. A gente continua estudando, mas a gente não precisa se masculinizar. A gente pode sim trazer a maternidade, né, que é uma das habilidades hoje que é bem vista. A gente traz todo o cuidado, aquilo que a gente aprende com cuidado de casa, com cuidado do filho, dessa organização. A gente traz isso conosco, então a gente vai aplicar isso nos nossos liderados, né, no nosso meio corporativo. E a outra coisa que é muito importante é que a gente conheça e a gente entenda o nosso perfil, como a gente funciona e como os nossos liderados funcionam. Então, a inteligência emocional nisso é muito importante. Porque, sim, todo mundo tem seu dia ruim, todo mundo tem seu momento de irritação, um momento que não está muito tranquilo. Então, a gente precisa saber lidar com isso.
E a gente sempre foi taxada, ao longo da história, né, da nossa existência, a gente foi taxada como, às vezes, muitos chamavam de gente de louca, que a gente é desequilibrada, que a gente chora por qualquer coisa. Então, isso não é verdade, né? Isso, sim, foi uma coisa construída, mas é importante, sim, que a gente tenha inteligência emocional, porque isso nos deixa mais fortes conosco e para os nossos liderados, inclusive para ajudar nos conflitos, para ajudar em todo o andar, né, em toda a rotina de trabalho. Nós conversamos com a cineasta e pesquisadora Tânia Fontinelli, autora do documentário Poeira e Batom, no Planalto Central, que conta a história da construção de Brasília a partir da perspectiva das mulheres. Acompanhe agora a primeira parte da entrevista. O Por Elas de hoje tem a alegria e a honra de entrevistar a cineasta e pesquisadora Tânia Fontinelli, que é autora do documentário Poeira e Batom, no Planalto Central, que conta a história da construção de Brasília sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva do olhar da mulher. Tânia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É uma alegria recebê-la. A alegria toda minha, Elisa, assim, falar sobre as mulheres na construção de Brasília, nesse momento tão importante, né, que é mais uma celebração do aniversário de Brasília. Então, é uma honra muito grande estar aqui na TV Câmara Distrital, né, e a gente falar dessa preservação de memória das mulheres da construção de Brasília. Obrigada, Tânia. Tânia, você coordena o Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher, ou seja, você tem toda uma trajetória de pesquisa voltada para mulheres. Mas o que me chama a atenção é esse recorte específico que você realizou de observar a realidade, a construção de Brasília, pelo olhar da mulher. Como surgiu esse interesse? Olha, essa sua pergunta é o cerne, vamos dizer, assim, do nascedouro do Poeira e Batom. Na verdade, esse projeto ele começou como Mulheres Invisíveis da Construção de Brasília. Porque exatamente o que eu percebi, eu sou brasiliense, já sou da primeira geração, minha mãe aqui chegou em 1960, meu pai em 58, e eu via que as colegas da minha mãe, que deram aula lá em Taguatinga, na escola industrial, né, nos primórdios, a escola ainda estava em construção praticamente, né, no meio da poeira, não só a minha mãe, quanto outras estavam morrendo, ou então estavam mudando da cidade, e eu percebia que assim, todo o aniversário de Brasília se falava do presidente Juscelino, do Niemeyer, do Lúcio Costa ou dos candangos. Eventualmente, quando se falava de alguma mulher, falava da dona Sara ou da dona Júlia Kubitschek, né? Então, eu via que essa história estava cotada pela metade, né? Então, a pergunta era, onde estão as mulheres na nossa história? Né? Então, para o aniversário de Brasília, na véspera do aniversário de Brasília, eu comecei a questionar isso e montei um projeto sobre as mulheres invisíveis na construção de Brasília, com a intenção de fazer um filme documentário, registrar efetivamente essas memórias que estavam indo para o ralo, e de mulheres que não eram lembradas absolutamente, um profundo apagamento histórico da participação das mulheres. Não tinha nada publicado, a gente às vezes até teve dificuldade de encontrar quem que seria entrevistado. E eu priorizei, Elisa, assim, efetivamente, as mulheres que nunca tinham contado as suas histórias, mulheres de baixa renda, mulheres assim que realmente vieram de todas as partes do Brasil. Eu fiz assim um apanhado para que tivesse uma representatividade regional, de níveis sociais, assim, que a gente pudesse falar de várias profissões, mulheres que trabalharam como lavadeiras, cozinheiras, ou médicas, professoras, prostitutas, aí propriamente as donas de casa, as mulheres que estavam ali acompanhando seus maridos, e elas tiveram um papel também super importante. Quem diz que a dona de casa não faz nada, está cometendo um erro, porque ao contrário, essas mulheres elas foram muito sacrificadas, porque elas não tinham água, não tinham luz. Imagina se hoje, para uma mulher, em pleno século XXI, ela ainda lida com muitas dificuldades, né, com as triplas jornadas de trabalho, com as dificuldades de cuidar dos seus filhos. Imagine essas mulheres no início de Brasília, onde não tinha água,
não tinha luz, eram acampamentos provisórios, não tem, era essa cidade linda, né? A cidade não existia. E o recorte que eu faço das entrevistas eram mulheres que chegaram antes da inauguração. Então, efetivamente, essas mulheres pioneiras, né, que eu passei a chamar pioneiras, embora nas discussões que eu fui tendo com elas e depois nas pesquisas que eu fiz, mais aprofundadas para o doutorado, algumas se autodenominavam candangas. Tem uma parte do filme que até a dona Helena, que ela foi arquiteta, ela já faleceu, então ela fala, eu me considero candanga. Candango é a pessoa que veio com a alma. O pioneiro, então tem uma discussão de assim, quem é pioneiro, quem é candango, porque tinha uma questão de distinção social, candangos eram só os trabalhadores e tudo. Então, na fala da dona Helena, ela fala assim, Juscelino foi candango, eu fui candanga, né? Então trazendo essa questão mais da raiz mesmo, da poeira. Juscelino era candango, meu marido era candango, eu era candango, e eu sou candanga com muito orgulho. Candanga é quem chegou com o espírito. O pioneiro é questão de época e o candango é questão de alma. Pois é, você usou a expressão apagamento. Houve um silenciamento dessas mulheres. Por que isso aconteceu, né? O seu trabalho é um trabalho de resgate histórico. Por que a história apagou essas mulheres? Então, olha, essa questão do silenciamento das mulheres na história não é privilégio da história de Brasília. Não é? Então, ao longo da história, as mulheres são sempre secundarizadas. Mesmo mulheres assim que tiveram um brilhantismo, seja na ciência, seja assim. Então, tem estudos de mulheres na Idade Média que tiveram um protagonismo extraordinário e só agora que estão começando a vir os seus estudos, os seus escritos, porque nós temos uma longa herança, vamos dizer, de um patriarcado, de um machismo histórico, de que é uma história marcada pelos relatos masculinos. Ou então as mulheres ficavam sempre só como as consortes, ou só para coisas peculiares, assim, né, curiosidades. Então, as mulheres, infelizmente, assim, a gente tem que estar muito atento para isso, que até hoje as mulheres lutam para estarem no topo de carreira, né, para elas conseguirem ter um lugar realmente com maior equidade de gênero, e que isso é uma luta de todas nós, né? Então, essa questão das mulheres não aparecerem na história de Brasília é tão interessante, porque é exatamente assim, a gente pode até dizer assim, elas não são nomeadas, não se dá nome às mulheres. Tem uma foto de 1958 que eu achei numa das pesquisas no arquivo público, nos arquivos pessoais, não é, que a gente foi tentando ver revistas da época, tem uma foto da primeira Miss de Brasília. Então, tem 3 frases que fala que a primeira Miss, a Miss de Brasília, enaltecendo, ela está com a faixa, tem até o arco da alvorada e tudo, mas não tem o nome dela. Não nomeia as mulheres. Então, tinha algumas fotos que falavam assim, tem o senhor Joaquim e esposa na churrascaria São Paulo, na Cidade Livre, que a Cidade Livre era o nome que era dado ao Núcleo Bandeirante. Então, assim, sempre assim, dá a ênfase ao homem e as mulheres nunca aparecem. E, no entanto, se você pega o registro da Nova Cap, que foi uma companhia super importante da questão da administração da construção de Brasília, tem listas e mais listas com nomes de mulheres, que elas trabalharam nas questões administrativas, fizeram gerenciamento de muitas coisas e não eram lembradas, não é? Isso que eu ia te perguntar, porque você entrevistou 50 mulheres, foram horas e horas de gravação, e eu percebo esse desejo de dar protagonismo a essas mulheres. Então eu pergunto, como eram essas mulheres? O que elas faziam? Né? O que elas relataram de importante para você? Os relatos são emocionantes, sabe? Assim, eu entrevistei, como eu já disse, né, assim, as primeiras, né? Então, por exemplo, a professora Neuza França, pianista, o filme é permeado pela música da professora Neuza França, né? Então, ela deu aula no CASEB. Então, essas mulheres, e como a Neuza França, ela traz vários elementos, né? Várias percepções da cidade.
mas é muito dito sobre a poeira, não é? Sobre as dificuldades, sobre o encantamento de estar construindo a cidade, o entusiasmo. Elas trazem muito isso, né, de que estava mudando o Brasil. Então, de uma questão assim, bastante ideológica também. Muitas contribuíram com as escolas, o Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, construção da Universidade de Brasília. E mesmo que fosse naquelas primeiras escolas, na Candangolândia, na Vila Operária, então tinha uma coisa assim, que nós estamos fazendo a nova capital do Brasil. Então os olhos brilharem, se emocionarem e os processos de solidariedade também. Eu acho isso muito bonito porque a precariedade era algo reinante, né? Então precisava ter, vamos dizer, essa união entre todos. Então mesmo aquelas que vieram sem profissão, elas começaram a criar arranjos de sobrevivência, de serem lavadeiras, costureiras, floristas, não é? De fazer marmitas para vender para os trabalhadores. Tem uma foto belíssima do Mário Fontinelli, que é uma foto que tem as cantineiras, tem uma cantineira, não é? Fazendo umas marmitas. E essa foto é assim, os ministérios estão em construção. Então elas falam assim, eu vi Brasília nascer. Não é? Então, eu estava ali naquele momento histórico. Então, assim, eu contribuí bastante, vamos dizer, com o meu fazer, mas fazeres menores da vida cotidiana. Né? Então, eu uso uma expressão que elas, assim, elas saem dessa visão de Brasília, que sempre é mais monumental, se fala muito da arquitetura, da pujança do presidente, de ter trazido a cidade para o interior, das lutas políticas. Isso tudo é super relevante para a nossa história. Porém, essas mulheres, elas trazem também a questão da humanização, do dia a dia, da luta pela sobrevivência e uma ajudando a outra, fazer partos, por exemplo. Uma médica que é a primeira ginecologista, ela disse que fez 20 partos no hospital que chamava IAPI, que hoje é o Museu Vivo da Memória Candanga, que era todo de madeira, 20 partos numa noite, em condições precárias. Não é? Então, e elas assim, não tinham tempo nem de respirar, trabalhavam dia e noite, como tudo na cidade. Né? Então, elas trazem muito isso, essa urgência, a cidade pulsava, as coisas iam acontecendo. Então, uma fala, a gente dormia, quando acordava já tinha uma coisa construída na nossa frente. Então, é absolutamente emocionante ouvir esses relatos. Muitos deles já são de locais que já não existem mais. Né? O Dó-Ré-Mi, por exemplo, que era o acampamento para a construção do Palácio da Alvorada, muitas moraram nesse acampamento. E era uma espécie de um cortiço, era um lugar bastante precário. Né? Então, assim, você vai construindo, vamos dizer, elementos de como era a cidade pelos esses relatos, né? Que foi isso que eu fiz uma linha histórica, então elas vão citando a primeira missa, o desfile, como eram as festividades, os forrós que elas dançavam com os trabalhadores. Eu ia perguntar, né? como era o convívio social? Tinha lazer? Sim, tinha um lazer muito interessante. A dona Gerda, por exemplo, que é uma alemã que veio órfã da Segunda Guerra, ela fala do aspecto do lazer, que era ficar na beira do rio, não é? Soltar pipa, tomar cachaça ali, não é? Então, assim, andar no meio do cerrado. O lazer eram questões assim, visitar o acampamento do outro, assistir cinema, né? Então, assim, o Bernardo Sayão, ele colocava vamos dizer, uns bancos de madeiras rústicos, né? Então as crianças tinha essa questão de passar filmes, trazer filmes para os acampamentos, e aí colocavam um caminhão para gerar energia, porque não tinha luz ainda naquela época. Mas, assim, o lazer eram essas festas provisórias, né? As serenatas, o próprio presidente Juscelino, e elas mencionam bastante a simpatia do presidente Juscelino, né? De que era um homem bastante simples, que eles estavam no meio delas, e essas serenatas de sair cantando, entravam no caminhão e iam por uma parte da Cidade Livre, algum restaurante ou mesmo ao ar livre, faziam uma fogueira e ficavam cantando.
não é? Então tem músicas, elas mencionam as músicas da Dalva de Oliveira, né? Assim, essas músicas assim, algumas eu peço até para que elas cantem esses trechos. Como pode peixe vivo viver só fora da bacia? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Eram essas músicas que tocava para ele. No próximo bloco, acompanhe a segunda e última parte da entrevista com a cineasta e pesquisadora Tânia Fontinelli. Nós voltamos já. Confira agora a segunda e última parte da entrevista com a cineasta e pesquisadora Tânia Fontinelli sobre as mulheres pioneiras que tiveram um papel relevante durante a construção de Brasília. Você tem essa capacidade, essa sensibilidade de dar voz às mulheres. E você levou isso para a academia, não é isso? Acabou de defender uma tese de doutorado. Conta um pouco para a gente. Então, Elis, na verdade, quando eu comecei esse trabalho em 2009, e particularmente eu acho que foi muito relevante poder ter essa oportunidade. Eu agradeço muitíssimo de ter conhecido essas senhoras, porque depois elas passaram até a fazer parte da minha vida. A gente começou a ter uma relação de amizade, não é? Então, elas ligavam para mim para ir para a festa de aniversário do neto, ou festa do aniversário de 90 anos delas. E depois eu até comecei a ir, infelizmente, aos funerais também. 20 dessas senhoras já faleceram, então é uma coisa que a gente fica pensando. Imagina se a gente não tivesse feito esses registros. Obviamente que tem muitas outras mulheres, são uma parcela da nossa história, mas cada vez que os anos passam, fica mais significativo no sentido da gente ter, assim, essas memórias registradas, né? Então, quando eu comecei esse trabalho, e ele depois foi se desdobrando em exposições, porque elas traziam fotos, roupas, objetos, a gente começou a fazer uma memorável do feminino. Então, tivemos a oportunidade não só de exibir o filme bastante, mas, porém, também fazer uma exposição que as pessoas entrassem no tempo com a cenografia de como era a casa, o local do trabalho e o lazer dessas mulheres. Então, elas, assim, eu ouvindo essas histórias, eu não imaginava que depois, passado mais de 10 anos, eu retomaria essas narrativas para escrever uma tese de doutorado. Então, foi um momento bastante rico de estudar a questão com mais profundidade dessa questão que começamos a conversar sobre esquecimento das memórias de mulheres, não é, na história de Brasília, e de aprofundar as narrativas delas, não é? Então, isso foi bastante, vamos dizer, custoso, são 6 anos, né, de muitas pesquisas, mas eu tive a oportunidade de ter um diálogo com pesquisadoras canadenses que estudam a história de mulheres, não é? Então, eu fiz uma parte do meu doutorado no Canadá, em Montreal, e levar essa história para lá foi muito bacana, falar de Brasília, né? Trocar essas memórias foi muito importante e, sobretudo, a emoção de ouvir, vamos dizer, falar, por exemplo, da tia Neiva, que ela era caminhoneira, não é? Ela Planaltina, fundadora do Vale do Amanhecer. Justamente, e ela veio viúva, o caminhão vinha com os filhos, no caminhão que ela tinha de herança, então ela acampou num riacho na Cidade Livre e falou para o Bernardo Saião, eu preciso de emprego, preciso trabalhar. Então ela começou a carregar material para as construções, para as obras, não é? Então, e depois ela começa a ter as visões, não é? E aí eu fui conhecer a filha da tia Neiva. Ela me deu o livro que ela construiu depois. Então, na tese, eu tive a oportunidade, e algumas exposições, de mostrar com mais detalhes, porque, embora o filme tenha 60 horas de depoimentos, e isso é uma riqueza, e que eu ainda tenho muita coisa para explorar,
Mas o filme ele tem 58 minutos, então a gente corta, não é? E ali eu fiz uma linha histórica para tentar dar a palavra a todas. Mas na tese a gente tem muito mais espaço, vamos dizer, e aí, no caso, eu fiz um entrecruzamento da história de Brasília, dos temas que elas mais se referiam em relação ao ser mulher na construção de Brasília. Então, eu acho que é aí que está o cerne da tese, o ser mulher na construção de Brasília e os processos de invisibilidade social. Não é? E assim, no filme, elas falam de diversos outros temas, mas na tese, especificamente, eu me aprofundei no ser mulher e também escolhi algumas profissões, como da japonesa, Dona Takeo Fuji, que ela encerra o capítulo final da tese, e ela faleceu mês passado, com 103 anos. E ela fazia parte da colônia japonesa, não falava português, né, e trabalhou nessa questão do cinturão verde de Brasília. Então, trazer a perspectiva de uma agricultora, de uma caminhoneira que virou líder espiritual, não é? Teve uma religiosa que escrevia carta para os trabalhadores, mas que ela virou parteira, porque ela não era parteira, mas ela pela circunstância, não tinha hospitais. Então, eu fui falando de uma radialista, né, que veio acompanhando o marido, aí tinha um rapaz que estava vendendo uma rádio que não deu certo, e ela trabalhou na primeira rádio na Cidade Livre. A Rádio Nacional de Brasília. Dona Cleusa, e ela narrava os concursos de Miss, e ela está viva, lúcida, não é? Tem a Dona Wanda Corso, que ela até hoje trabalha na creche comunitária da Vila Planalto. E ela veio trabalhar num acampamento e começou a dar aula para os trabalhadores, o marido era engenheiro. Enfim, são histórias lindas. São histórias maravilhosas. E eu percebo que quando você faz o documentário e depois você vai para a pesquisa na academia, você também diversifica o público, você dá chance para que mais pessoas conheçam essas histórias. E aí eu te pergunto para as novas gerações, né, qual é a importância de se conhecer essas narrativas que contam aí a história da nossa cidade, sobre o olhar dessas mulheres, que são mulheres guerreiras, mulheres desafiadoras, que aceitam desafio, mulheres desbravadoras. Eu acho fundamental essa questão que você trouxe. E no final da tese eu falo exatamente da necessidade da gente fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, que eu acho que assim, há todo um leque gigantesco de discussões para a gente fazer e, sobretudo, para as novas gerações se espelharem nessas mulheres, que eram realmente mulheres que têm muito a nos ensinar, né? Extremamente corajosas, persistentes, extremamente humildes, inclusive, assim, não tem nenhuma que se sabe, assim, nobreza, assim, elas reconhecem o seu valor, inclusive com o filme, o que a gente percebe é que elas falaram assim, puxa, que bom que eu estou contando a minha história, não é? Teve a Dona Maria das Neves Muricy, eu entrevistei ela com 91 anos, e ela falou assim, agora eu posso morrer em paz, porque alguém ouviu a minha história, né? E muita história significativa, não é? Então, eu acredito que essa questão da gente ampliar as discussões sobre o protagonismo das mulheres, de quanto que a gente está rompendo valores, porque essas mulheres na década de 60, elas estavam rompendo valores também, né? Muitas delas saíram das suas cidades, né? E até assim, o que você vai fazer naquele fim de mundo? Uma moça na sua idade tem que ficar aqui preservada. Você vai para um lugar que só tem homens, não é? Então, muitas vieram desacompanhadas, passei no concurso, e elas passaram no concurso e ganhando muito mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outra professora na sua cidade, né? Então, elas assim chegaram também com aquela questão assim, eu vou fazer valer, não é? E a questão dos costumes também. Então, tem uma senhora que veio do Rio Grande do Sul, ela falou, mulher gaúcha não usava calça comprida. E aqui eu vi que eu podia usar, deveria usar, porque eu vi as goianas, as mineiras, as nordestinas, e aqui a gente não ia ficar andando de salto e meia fina,
Não é? Então, rapidamente se despojavam disso e ficava-se também naquela questão assim, nós temos que ser práticas, né? E a gente vai fazer todos os ofícios. Não é? Então, aqui, os controles sociais eram menos do que outras cidades. Então, assim, o preconceito em relação às mulheres é muito alto. Não é? Mas aqui, de certa forma, por ser uma cidade livre, não é? Vamos dizer, mais aberta, moderna, e pessoas que estavam vindo de todo o Brasil, cheio de esperanças, não que não houvesse, né, vamos dizer, controles sociais, havia sim, havia violência contra as mulheres, mas o que elas trazem é muito mais essa questão da positividade, nesse sentido de que estavam rompendo, que elas falavam assim, aqui eu sou dona do meu nariz, não é? Aqui eu ganho o meu salário muito maior do que se eu estivesse na minha outra cidade e estou fazendo algo novo. Elas nem sabiam que estavam fazendo algo tão, vamos dizer, assim, interessante socialmente, mas elas estavam ali fazendo seus ofícios e, no entanto, isso não estava sendo visibilizado. E, ao contar essa história, a gente passa a ver, puxa, que extraordinária, que maravilhoso. Então, eu acredito que para as novas gerações, e meninos e meninas, eu acho que assim, a questão da equidade de gêneros, homens e mulheres têm que crescer juntos. E as mulheres, assim, elas têm um papel fundamental na sociedade, elas fazem milhões de coisas e pouco aparecem, não é? Então, assim, está passando da hora de ter realmente um reconhecimento histórico dessas mulheres. Então, é uma contribuição, né? E eu acho que preservar a nossa memória é fundamental. Não é? Porque sem memória, como é que a gente vai contar a nossa história? E no aspecto das mulheres, elas trazem uma dimensão muito particular, não é? Da cidade, de detalhes que não foram abordados anteriormente. Não é? Então, eu sempre fico muito emocionada em falar, de lembrar e fazer assim, um enorme agradecimento a essas mulheres, não é? E tem muitas ainda que estão invisíveis, né, Elise? Eu acho que esse trabalho ele está ainda em andamento. Aberto para outras Aberto. Então, é muito importante a gente estar conversando aqui. Inclusive, eu convido aos que tiverem familiares que ainda estejam vivas, né, mães, avós, vizinhas, que tenham fotos da construção de Brasília, que contem histórias sobre Brasília, que tenham objetos, venham participar das memórias femininas, porque isso a gente faz socialmente, todos nós estamos fazendo. Não é? Então, a gente precisa de muito apoio. A minha intenção é que a gente tenha um museu das memórias femininas da construção de Brasília, para que a gente possa, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que, assim, até muitas estão morrendo, né, como eu já falei. Então, às vezes, eles não sabem o que fazer com aqueles cacarecos. Né? Aí tem umas velharias aqui, tem uns jornais velhos, tem umas saias velhas, umas fotos. Querem vender o apartamento ou a casinha para dividir, tudo. Então, em vez de colocar no container, doa para o Instituto, doa para as memórias femininas, que é super bem-vindo, e que, aos poucos, isso a gente está construindo assim, um acervo, eu acredito, bastante precioso. E a nossa intenção é de ter uma sede fixa para as pessoas que visitem Brasília. Assim, vai visitar, visita o Memorial JK, visita a Catedral, né? Visita a Praça dos 10 Poderes e visita o Museu das Memórias das Mulheres de Brasília, sabe? Que tem muita história para contar e trazendo toda essa perspectiva que a gente tem muito que aprender com elas, eu acredito. Maravilhoso o seu trabalho, a gente poderia ficar conversando aqui horas e vejo outras possibilidades, como nunca tinha imaginado essa questão do controle social ser menor durante a inauguração da capital para as mulheres. Isso mostra novamente a sua sensibilidade como pesquisadora e também como alguém que está aqui representando essas mulheres, representando essa primeira geração tão desbravadora. Tantas gerações estão aqui hoje e eu considero que é importante que todas elas conheçam o seu trabalho e o que o seu trabalho representa a todas essas mulheres. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Estou à disposição, muitíssimo obrigada. Viu? Obrigada.
por Elas de hoje fica por aqui. Agradeço muitíssimo a sua companhia. Nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital.